E aí pessoal, beleza? Como vão vocês? Eu espero que todo mundo esteja bem. Bem-vindos a outro vídeo do canal Coleção Paralela. Eu sou o Rodrigo e hoje é dia de um vídeo um pouquinho diferente porque a gente não vai falar exatamente de quadrinhos, embora vá se manter totalmente no universo dos quadrinhos. Eu estava relendo algumas edições antigas que eu tenho de quadrinhos, fuçando, mexendo, estou sempre fazendo isso. É onde muitas vezes eu encontro revistas que eu não lembrava mais e que eu penso, putz, eu quero falar a respeito dessa revista no canal. Eu vou falar. A escolha do tema pelo qual eu vou falar no canal é sempre muito voltada ao meu gosto pessoal, ao impulso do que eu vi no momento e me deu vontade de falar do que qualquer outra coisa, né? Não tenho nunca uma ideia do tipo, se eu falar disso, talvez vá dar visualização, vai dar um hype. Não, isso acaba não passando pela cabeça, porque o intuito do canal é me divertir e quem sabe, se eu der sorte, divertir outras pessoas que porventura possam assistir. E nessas mexericâncias na coleção, eu me lembrei de uma época em que a editora Abril publicava nas revistinhas, né, formatinho da época da Marvel, um apêndice que era uma enciclopédia da Marvel, né? Eu vou mostrar aqui até, eu tenho essa edição aqui do Almanaque do Capitão América, muito legalzinha por sinal, né? Não, eu não vou falar dela, tá pessoal? A ideia é só preciso mostrar o que tem nela. Mas só para saberem, né, a edição número 73 de 1985, e ele vinha com esse apêndicezinho no final, que era uma espécie de dicionário Marvel, né, uma enciclopédiazinha da Marvel, na qual falava sobre personagens, contava um pouco da origem deles, poderes, essas coisas, né. A editora Abril publicou nos quadrinhos da época regularmente isso. Eu tenho vários quadrinhos da época aí com isso. Muita gente tem. Quem tem formatinho desse ano, dessa época, tem, com certeza. Assim como uma vez ela publicou uma edição que vinha a Força dos Heróis, eu lembro. Adorava aquela edição, eu acho que eu tenho por aí na coleção, mas eu não quis ficar procurando para mostrar, porque eu achava o máximo saber a força dos heróis. E aí um dia, muitos anos depois, mas muitos anos depois mesmo, eu estou na banca procurando o que comprar, quando eu encontro isso daqui. A Enciclopédia Marvel, olha só, volume 1. Né, deixa eu ver aqui, ó. Volume 1, lombadinha quadrada, que a Panini publicou. Né, uma capa cartão, bem simples. Não lembro agora o ano em que foi lançado essa maravilha aqui. Vamos ver se aqui temos alguma informação de ano para nos ajudar, pessoal. Vamos ver. Aqui, ó, mais ou menos lá no início do ano 2000, né? 2002, por aí. Então, quando eu vi essa edição aqui, eu comprei na hora. Achei salgado o preço, pra época era salgado. Mas comprei na hora porque me remeteu imediatamente a essa enciclopédiazinha, a esse dicionáriozinho Marvel que tinha aqui. E não é quadrinhos, obviamente. O intuito disso aqui é basicamente isso, ó. Traz uma informação do personagem e o que me interessava quando eu era menino. Um quadro, uma projeção de poderes que esse personagem tinha. Né? Força, agilidade, resistência, inteligência, tipo aqueles jogos estilo Super Trunfo, né? Aquelas coisas da vida. Pois é, essa enciclopédia trazia isso. E eu lembrei imediatamente disso que eu falei para vocês, do dicionário Marvel, e daquela edição que eu comentei com vocês, que vinha a Força dos Heróis, e aqui eram as duas coisas combinadas, né? Eram informações que o dicionário Marvel trazia com aquele negocinho da Força dos Heróis. E eu comprei, eu li a edição, e na época, por um breve período após ter lido a edição, eu me senti um cara muito bem informado, entendeu?
Porque eu pensei, meu, agora eu tô por dentro dos poderes e capacidades básicas. Olha esse desenho do Hulk aqui, que maneiro, ó. De todos os super-heróis aqui contidos, né? Eu acho isso fantástico. O que logo se provou infundado, né? Logo se provou infundado, porque é incrível. Eu acho que uma coisa que às vezes eu sinto que nós leitores fingimos que não é assim, tá? Mas uma coisa que não adianta, a gente tem que abrir o olho, a gente tem que admitir. A verdade é que os personagens, né, de quadrinhos, de filmes, eles acabam sempre sujeitos, né, à vontade do roteirista, né? Então, muitas vezes um personagem parece incrivelmente poderoso, incrivelmente fodão, e parece que nada pode detê-lo, e de repente ele vai enfrentar um Zé Ruela qualquer e passa o maior aperto ou é derrotado. E o contrário também, né? Muitas vezes um Zé Ruela qualquer consegue vencer um fodão. E a disparidade de poderes é enorme, mas ele tem um plano maluco, ele tem uma estratégia. Isso sem falar nas mudanças do próprio desenvolver dos personagens, né? Que muitos personagens ao longo do tempo vão passando por upgrades, e muitas vezes esse upgrade não é nem uma... Esse desenho sempre me levou a interromper um pouco aqui, gente, eu sou meio aleatório mesmo, mas é que esse desenho sempre me chamou muito a atenção, né? É uma versão da Mulher Hulk aí muito sensual, quando começaram a apelar para a sensualidade da Mulher Hulk, sentada no dentinho dos Inumanos. Eu sempre fiquei me perguntando qual é a origem disso. Mas continuando, esses upgrades, muitas vezes, essas mudanças, por vezes não eram só em questão de aumentar poder ou capacidade, às vezes diminuíam. Então o resultado disso tudo, né, onde é que eu estou querendo chegar? É que, cara, não demorou nada para as informações contidas nessa enciclopédia Marvel que eu tenho aqui e estou mostrando para vocês ficarem totalmente defasadas e desatualizadas, porque muitos desses personagens já não são mais daquela forma, já tem outros tipos de poderes, já tem outros tipos de capacidades, tiveram suas habilidades diminuídas ou tiveram suas habilidades aumentadas, né? Então a defasagem logo bateu a porta. Mas mesmo assim, a título de informação e curiosidade é bem legal. E a maneira como eles dividiram é bem legal. Porque, por exemplo, aqui nós estamos vendo um monte de personagens ligados aos Vingadores, ligados ao Hulk, entendeu? E isso era uma coisa legal porque havia, mais ou menos, vamos dizer assim, um nicho, né? Não era só os personagens principais, muita gente que estava ligado a eles de uma maneira ou outra também acabava aparecendo aqui. E o curioso também dessa edição é que ele trazia, né, o curioso e legal, trazia um pequeno apêndice com a leitura essencial. Tipo, se você ainda não sabia muito sobre esse personagem, havia aqui uma informação de onde você poderia encontrar o que, segundo a Abril, né? Não digo nem Abril, não, desculpa, eu tô viajando com a Abril, né? Isso aqui é Panini. Mas segundo a Panini, ou pelo menos o cara que escreveu o material que a Panini publicou na época, era o que você necessitava ler para entender melhor o personagem, né? Para saber do personagem. É uma coisa bem interessante, é uma boa ideia. E isso aqui eu lembro que a leitura na época me causou muitas surpresas e muitas decepções, né? Ela me apresentou personagens que eu nunca li uma história, que eu nem conhecia, tipo a armadura consciente do Homem de Ferro. Eu nunca li uma história dela, eu vim conhecer esse lance da armadura consciente por essa enciclopédia. Até então eu nunca havia lido nada a respeito dela, né? E ela me trouxe decepção quanto a alguns personagens, tá? Personagens que eu achava que eram mais poderosos e que, na verdade, segundo o publicado nessa enciclopédia, não eram lá essas coisas, me decepcionaram, né? Me deixaram bastante decepcionado. E personagens que eu achava que eram muito badass e que, ao olhar que mesma coisa, não eram essas coisas, me decepcionaram também. Alguns me surpreenderam porque eram bem mais poderosos do que eu imaginava, né? E dentro daquele conceito de ter um certo nicho,
por exemplo, começa a falar do Quarteto Fantástico, passa cada um dos membros, aí começa a vir outros personagens relacionados ao Quarteto Fantástico, né? Tipo o Surfista Prateado. Entendeu? Isso eu achei bem bolado. Personagens secundários, tudo isso aparecia. O Doutor Destino eu lembro que foi um dos que mais me surpreendeu. Sempre achei o Doutor Destino um dos melhores vilões da Marvel, mas nunca considerei ele em matéria de poder físico um cara que parecia assim tão fodão. Sei lá por quê. Outras pessoas podem pensar assim, meu, mas que cara idiota, como que ele achava que o Doutor Destino não era tão poderoso? Mas eu não achava, mas por essa enciclopédia na época eu passei a achar que ele era um cara bem, né, bem fodão mesmo. E melhorou a minha imagem dele até. Esse foi um dos caras que eu sempre achei um dos melhores personagens da Marvel, um dos caras mais fodões. Até falei num vídeo que eu fiz aí a respeito dele. Galactus. Também é um dos caras mais defasados. Na época que essa enciclopédia foi lançada, Galactus era tipo pica das galáxias do poder. Hoje em dia a gente sabe que já não é tanto, né? Aí temos aqui uma pequena parte em que vai para os heróis mais urbanos, ó. Isso eu achei legal. Falo até do Blade. Fazia muito tempo que eu não ouvia falar do Blade até ler isso aqui. Luke Cage com esse desenho aqui que eu não gosto. Cara, e por aí vai. É basicamente isso, entendeu? É basicamente isso. Né? Poderes, armas, capacidades... Tudo o que na época se tinha de informação e que fazia parecer que você estava conhecendo tudo sobre o personagem. E há muitos personagens. Aqui ó, Shang-Chi, naquela versão mais modernosa dele, né, com uma cara de moleque aí e tal. E eu gostei muito, e eu gosto muito de ter essa edição. Só que é o tipo da edição que, na verdade, me provocou uma... eu acho esse desenho horrível. Me provocou uma decepção depois, tá? Como eu tô dizendo. Depois o tempo foi passando, novas histórias foram sendo criadas, e você lia uma história e lembrava do que você leu aqui sobre os poderes e capacidades desses personagens, e você ficava pensando, mas caramba, o que aconteceu? Cadê tudo aquilo que estava ali sobre poderes, armas e capacidades? Como esse cara pode estar sendo derrotado? Como esse cara pode estar passando esse trabalho todo? Né, tem muita coisa dos X-Men, óbvio. Né, não faz sentido, eu li lá que ele era mega capaz de fazer isso ou mega capaz de fazer aquilo. Velho, você acabava se decepcionando, você acaba se decepcionando. Lá no fundo, eu acho que não vale a pena se apegar o poder em si do personagem, né, para dizer, ele é mega fodão e não pode ser derrotado por ninguém. Se os caras quiserem, ele vai ser derrotado. A gente tem que se divertir com a história mesmo, né? Eu pelo menos passei a pensar assim. Eu lembro que quando eu li essa parte do Wolverine e vi o nível de força dele, eu achei mega interessante, porque uma das minhas dúvidas de menino, de criança, era o quão forte o Wolverine é. E aí aqui no final, junto do índice, tem mais pra trás aqui em algum lugar. Pera aí que eu vou achar. Eu acho que é no final, né, cara? Será que eu tô bobeando? Ih, rapaz, não é no final não. Tá, então onde é que tá? Pera aí que eu vou achar. Ah, tá aqui. Ó, aqui no final tem essa escala aqui, ó, que é pra você aprender a interpretar esse negócio aqui, né? Essa tabelinha. Essa tabelinha aqui, para você poder interpretar ela. E aí o Wolverine tá no nível 4 da força, né? O nível 4 da força, ó, super-humano, pesos entre 362,9 kg e 25 toneladas. Eu sinceramente vi muitas histórias do Wolverine antes de ver isso e depois de ver isso, e nunca me pareceu que o Wolverine tinha esse nível de força todo, né? Nunca nem me pareceu que ele tivesse qualquer nível de força acima do normal, pelo menos não tão acima. Eu passei a achar, depois que eu li isso, que ele tinha então uma força considerada sobre-humana, mas ali, no máximo naquele lance dos 300 e poucos quilos.
E o tempo depois, lendo novas histórias, novas coisas, só me fez ficar com mais dúvidas. Então, num primeiro momento, quando eu comprei essa enciclopédia, eu achei que eu havia sanado uma das minhas grandes dúvidas sobre o Wolverine e qual era o seu poder de força física, qual era o seu nível, e depois isso parece que ficou só mais confuso para mim. Mas então é isso, gente. Eu só queria fazer esse registro da Enciclopédia Marvel. Aqui diz volume 1, eu suponho que tenham saído outros volumes, mas eu nunca ouvi falar. Não procurei também para saber. Eu não vi muita gente falando a respeito para ter mais informações. É uma coisa curiosa, foi uma leitura prazerosa. É inegável que as informações contidas aqui ficam defasadas. Muitas coisas não soam como diz aqui, né? O personagem não parece ter tudo isso do que está aqui, muitas vezes parece ter mais do que isso que está aqui. Né? Muitos desses personagens mudaram por conta própria também, mudaram ao longo do tempo, o que já torna as informações inválidas, mas foi divertido e durante um tempo foi o meu norte para poder dizer, não, tal personagem tem tal capacidade em tal nível, que eu acho que é uma curiosidade. É um conhecimento que a maioria dos leitores, principalmente quando menino, sempre quis ter e sempre fez questão de ter, sempre foi o alvo do debate das conversas com outros meninos, né? O quão forte é um herói, né? Qual o herói mais forte, né? Que herói poderia enfrentar que vilão, que herói poderia enfrentar que herói. Esse dicionário, essa enciclopédia Marvel, durante um tempo, ela pareceu me trazer essas respostas. Depois, o tempo passou e as respostas não parecem tão claras, mas ainda é uma ótima edição. E se você gostou do vídeo, deixa like.